Eu vou conversar com um amigo de longa data. Nos conhecemos praticamente desde que cheguei aqui em Maringá, em 1988. Estou recebendo aqui nos estúdios da 93.3, Diniz Neto. Bom dia, Diniz. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Cheguei aqui um pouquinho antes de você, não é tanto não. Cheguei aqui no dia 21 de junho de 1981. 81, você chegou 7 anos antes do que 7 anos. Agora tem uma coisa muito bacana que eu queria compartilhar contigo. Você sabe que quando eu cheguei aqui, eu tinha uma empresa, o primeiro imóvel que eu loquei é justamente aqui no 9º andar. E todas essas salas aqui, até a primeira ali na pontinha ali da praça e da Gilberto Carvalho, foi aqui que meu primeiro imóvel locado em Maringá foi aqui, onde eu fiquei alguns anos. Então eu andava muito por aqui, então estou revendo hoje esse lugar, onde eu comecei aqui em Maringá. Diniz Neto, você chegou em Maringá vindo de onde, Diniz? Eu vim de Porto Alegre. Gaúcho. Bah! Tchê! E veio para Maringá por quê, Diniz? Na verdade, foram várias situações. Algumas oportunidades que se abriram aqui, e eu resolvi vir para cá. E eu sempre ouvia falar muito de Maringá, lá no Rio Grande do Sul. O pessoal falava, tem um lugar que está começando agora lá, há alguns anos que começou, e é muito promissor e tal, e eu sempre ouvia falar aquilo, então eu vim aqui. Não imaginava que eu fosse ficar. Na verdade, eu imaginava que eu ia ficar um certo tempo aqui, mas terminei ficando em Maringá. Diniz, me conta um pouquinho da sua trajetória dentro da Cidade Canção. Chegou aqui em 1980 e de repente 2025. A gente para e, meu Deus, eu cheguei com barba preta, cabelos pretos. 26 anos. Tá tudo branquinho. 26 anos. Outra coisa bacana também... Você tinha 26 anos. 26 anos quando eu cheguei aqui em 1981. Um garoto. Veja, o primeiro trabalho que eu fiz aqui, logo que eu cheguei em rádio, na radiodifusora, foi aqui nesse prédio. Aqui no Atalaia. Se não me engano, no 5º andar. Acredito que sim. Aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz na comunicação em Maringá. Eu fui convidado para fazer a crônica da cidade. Então, todos os dias, ao meio-dia, eu entrava no ar com a crônica da cidade. É uma coisa muito bacana de lembrar. E a sua paixão pelo rádio desde sempre? Na verdade, eu sempre gostei muito de rádio, até porque eu vim de uma cidade, de um estado que ama o rádio, né? O Rio Grande do Sul, vamos começar a Companhia Jornalística Caldas Júnior. Nós tínhamos lá a Guaíba com 100 kW, isso era uma coisa assim... Até hoje uma das maiores emissoras do país. Exatamente, uma emissora tradicionalíssima, e depois a Rádio Gaúcha, que também foi assumindo, foi gradativamente se tornando líder, né? A RBS se tornou líder na comunicação lá com jornais, com rádios, com TV, e a Rádio Gaúcha tem uma força muito grande. Então eu sempre gostei muito de ouvir rádio e também tendo a oportunidade de trabalhar no rádio. Mas tem um detalhe, eu sou muito diferente de você, Edson. Eu não sou um radialista. Eu sou, no máximo, um jornalista no rádio. Mas o rádio sem o jornalista... O rádio começou com essa finalidade principal inicialmente, né? Era informar, era a utilidade pública, e pouco a pouco foi para o entretenimento. E com a pandemia, o rádio voltou a ser o bom e velho rádio. Eu acho que o rádio é o rádio sempre, né? E o rádio, ele começou, claro, como informação e tudo, mas o rádio era tudo. O rádio era o que é a TV hoje, né? Sem a imagem. Sim. Porque ali você tinha novelas, você tinha os shows de auditório, saudosos, né? Shows de auditório. Em Maringá, aqui tem exemplos fantásticos, né, de histórias do rádio. Aliás, a história do rádio de Maringá é riquíssima, né, Edson? É maravilhosa, de fato. Maravilhosa. Eu tive a oportunidade de, quando cheguei aqui, ter conhecido e trabalhado com alguns grandes nomes que fizeram o rádio em Maringá. Isso nos motiva muito. Mas, Diniz, hoje você tem um jornal online que é muito conhecido hoje, é um portal de muitas notícias.
Você, vez ou outra, está apresentando eventos pelo estado do Paraná. Eu gostaria que você também citasse esse seu lado. E como é que isso começou? Bom, é tanta coisa para falar assim, né, que eu começo a lembrar, mas eu quero voltar aqui numa coisa que eu gostaria de dizer. Eu tenho uma trajetória de muitos anos na comunicação de Maringá, e, enfim, mas muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim: o que é que você faz? Porque o tempo vai passando, né? Então, por exemplo, vem pessoas que chegam em Maringá cresceu demais. Quando eu cheguei aqui, mais ou menos aí, quando você chegou, Maringá tinha 180 mil habitantes. Sim. E era outra cidade, né, Edson? Era completamente diferente, né? Então, isso é culpa minha, porque de fato eu tenho pouco tempo, eu faço muita coisa de redes sociais para clientes que eu assessoro na parte da comunicação. Porém, para mim, eu termino deixando. Então, de fato, é uma falha minha. Mas eu trabalho com comunicação durante muito tempo. Eu fiz muita assessoria de imprensa e sempre trabalhei ligado à atividade de jornalismo mais na política. Durante muitos anos eu fiz a coluna política do O Diário. E no rádio, fazendo programas, gostava muito de trabalhar com o telefone aberto. Isso é uma verdadeira loucura, mas eu fazia isso. Eu não sei nem se hoje dá para fazer isso. Porque, sinceramente, hoje a gente vê na internet, quando você tem lives lá, o que o pessoal escreve, amigo, não é brincadeira. Não. Mudou bastante, né? Muito. As pessoas respeitavam, eu acho que de uma maneira geral foi sempre muito gostoso aquilo. Então tinha assim, tipo 1 hora por dia que eu fazia esse trabalho. Era o comando geral lá na Rádio Atalaia, foi onde eu fiquei bastante tempo. Mas finalmente o meu último trabalho no rádio foi na CBN, fazendo O Assunto é Política. Então foi uma experiência maravilhosa, foram 2 anos ali. Dispensa comentários, né, a CBN, o grupo, pessoas de grande seriedade, é um projeto muito bom. Então, mas não era a minha atividade principal. Muitas pessoas linkam o Diniz com a publicidade. Exato, mas é a minha menor atividade. Eu fiz já, sim, alguns trabalhos na área de publicidade, mas eu diria que foram para algumas empresas. E eu trabalhei mais, não na publicidade em si, mas coordenando comunicação. Por exemplo, coordenei a comunicação da Unimed durante mais de 10 anos. Então, isso foi um trabalho muito gratificante para mim, muito importante para a minha carreira também. Então, veja, isso é algo importante. Depois eu tive um tempo de assessoria de imprensa grande também na AMUSEP, onde eu fiquei também mais de 10 anos coordenando... Associação dos Municípios do Setentrião. Exatamente. Então, na AMUSEP, você foi quem coordenou a comunicação da associação? Sim, eu desde 2001, quando a AMUSEP mudou completamente, que ela saiu de dentro da Prefeitura de Maringá, a partir daquele momento lá, o Vanderlei Santini, o Ari Stroer, os líderes daquela época, Gilmar Silva, pessoas que assumiram ali uma liderança muito forte naquela época na AMUSEP. Então fui convidado para fazer esse trabalho de assessoria e fiquei lá e acho que pude contribuir com a associação de uma forma bastante direta, porque foi um período de muitos projetos, foi um período em que a AMUSEP se comunicou de forma muito acentuada e se tornou referência, de fato, no estado do Paraná como a melhor associação de municípios. Diniz Neto, nosso convidado, jornalista, está há muitos anos em Maringá, desde 1981. Diniz, você citou a assessoria de imprensa e hoje nós estamos observando um cenário político dinâmico, porque as redes sociais fizeram com que o político ficasse mais dinâmico. Porque hoje a cobrança de um vereador, a cobrança de um deputado estadual, federal, de um senador, de um governador, é muito mais intensa. Você citou momentos atrás, nós temos na rede social hoje aquele que não mede palavras e machuca as pessoas com o que escreve, depois muitos respondem criminalmente porque são processados, porque alguns acham que a internet é terra sem lei. Não, a internet hoje tem lei. Tem lei, e lei que pune de forma severa. Não estamos falando de censura, não. É punição para aquelas pessoas que colocam lá o que não deveria. O jornalismo também é cobrado o tempo todo porque ninguém passa batido.
Na última semana eu vi um programa de audiência pela manhã, na Rede Globo, em que a apresentadora falava ao vivo para todo o país, ao pai de uma jovem, quem tinha matado a jovem e de que forma ela morreu. Aquilo não teve lógica, não teve cabimento para se segurar uma audiência, e a rede social cobrou muito daquela empresa, da Rede Globo e da apresentadora, que foi um programa pela manhã. E hoje você vê a assessoria de imprensa de muitas prefeituras, de muitos políticos, de uma maneira diferente de diz. Me parece de que as pessoas estão naquele... Vão para o modismo, vão para a dancinha, vamos fazer aqui um flash mob. Trend. Trend, está na moda, vamos fazer uma... Todo mundo começou assim, agora está assim. Isso é legal, você que é um veterano do jornalismo e que sabe da seriedade que deve ter um político, ou nós temos que também ter noção de que o político pode mudar e ter a sua trend? Olha, Edson, é muito importante. Mas eu só vou concluir quem é o Diniz, né? Então, hoje eu trabalho muito com consultoria em comunicação, tanto para pessoas profissionais quanto para empresas. Eu tenho organizações, né? Eu tenho esse trabalho, mantenho, então tenho uma empresa que faz esse trabalho. Sim, você citou sobre os eventos. Então eu faço muitos eventos, inclusive apresentações, cerimoniais, até mesmo fora de Maringá, fora do Paraná mesmo, no país também tenho sido convidado, ou mesmo em projetos que a gente participa. Isso é muito importante para mim. Participo também do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, o Fórum Nacional, que é coordenado pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então isso é uma honra muito grande para mim. Até o ano passado participava aqui também do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. E sempre voluntariamente prestando algum tipo de serviço. No final do ano passado fiz um cerimonial para o Ministério da Microempresa lá em Curitiba. Isso foi uma honra muito grande para mim, lá na FIEP. Então fico muito feliz de poder contribuir com isso. E aqui em Maringá, voluntariamente também, presto um pouquinho do meu tempo para a AMPEC, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas, que está vivendo um momento muito bom. Realizou um evento do Dia da Mulher espetacular lá no Sebrae. Essa vez eu não participei, porque daí era a vez das mulheres, mas eu fiz questão de estar lá acompanhando e vendo isso. Então, tenho essa parte da consultoria, e que daí envolve tudo que diz. Por exemplo, eu tenho um evento para fazer, a empresa faz todo esse evento, na parte de padrão visual, divulgação, e também no cerimonial muitas vezes fazemos, ou convidando pessoas também para trabalharem comigo. Aqui de Maringá, sempre que eu posso, convido alguns profissionais para que também participem, enfim, façam parte desse trabalho. E mais recentemente, vamos lá falar, arredondando um ano, iniciamos o projeto do portal hojemaringá.com.br. Então, é onde nós temos um portal de notícias com a seguinte característica: nós temos uma sede, nós temos um jornalista responsável e nós temos responsabilidade em relação àquilo que é publicado lá. E isso é algo muito importante. Outro dia eu dei uma entrevista para o Rafael Soares. Sim. E ele me perguntou qual era o meu maior desafio, qual que eu tinha sido o maior desafio da minha carreira. Eu falei, olha, eu estou vivendo esse desafio ainda. O desafio é publicar uma coisa com credibilidade. Ou seja, eu tenho que checar as informações que vão ser publicadas nos espaços que eu coordeno, nos espaços da minha editoria. Não posso cometer o erro de publicar uma coisa lá que não tem verdade, que é maldosa, essas coisas que, infelizmente, às vezes a gente encontra. Nunca, jamais, não quero, não me interessa. Eu acho que também, eu sei que dá audiência, mas nesse caso eu abro mão, porque não tem jeito, né? Me perguntaram, eu fiz muitas entrevistas com os candidatos à prefeitura de Maringá e também de várias cidades da região ano passado, aqui, mas Edson, suas perguntas são mornas. Falei, claro, eu estou entrevistando, não é um debate. A pessoa é convidada para falar do seu projeto, dos seus planos para a cidade. Não existe a intenção
de lacrar em cima de uma pessoa. Jamais. Eu acho que isso não se deve fazer de forma alguma. Quando eu convido uma pessoa para uma entrevista, eu jamais vou ser deselegante com aquela pessoa. Mesmo às vezes tem alguma pergunta que eu tenho que fazer, que ela é um pouco mais complicada, mas eu faço com toda a responsabilidade, no sentido de permitir que aquela pessoa fale. Eu acho que pelo fato de estarmos numa cidade grande, menor, vamos colocar assim, Maringá é uma cidade grande, mas menor, porque nos conhecemos, todos nos conhecemos, existe um respeito maior do que aqueles que estão em outras áreas, em outras grandes cidades, e muitas vezes tem como intenção lacrar ou conseguir views, conseguir audiência nesta ou naquela entrevista. Olá, sobre a questão de assessoria de imprensa que você me falou e sobre as redes sociais. Vamos lá. O que acontece, né, Edson? É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está na comunicação faz um pouco de tempo, né? A comunicação mudou demais. Eu, às vezes eu fico pensando assim, será que a geração Z está interessada em ouvir o Diniz? Não sei, né? É um desafio muito grande, né? E me sinto, inclusive, responsável por fazer uma boa entrevista no sentido de que o jovem olhe e diga, poxa, que interessante. Veja lá, comunicação mudou completamente. O que era comunicação, por exemplo, quando eu cheguei em Maringá, meu Deus, é absolutamente diferente. E nos últimos 2 anos, por exemplo, da pandemia para cá, já mudou de novo. A pandemia mudou, ela já vinha mudando, né? A pandemia acentuou os online, as lives, as reuniões online e tudo mais. Hoje, não é mais possível que você se comunique fora da internet. É obrigatório. Mas existe um ponto muito grande que os políticos e os seus assessores da parte de comunicação têm esquecido bastante. O cara acha que mandar um WhatsApp resolve o problema. O cara acha que mandar um release resolve o problema. Mas não, porque existe na comunicação, especialmente aí na questão de assessoria, uma coisa chamada relacionamento. Ou você tem relacionamento, ou você vai ter muita dificuldade ou você paga também, né? Porque daí tem outra. Você faz programas, você paga e vai lá e tal. É uma forma de tentar fazer, de ocupar espaço na comunicação. Mas eu sempre achei que o mais importante não era que os meus clientes tivessem programas ou partissem para esse tipo de coisa. Eu preferia muito mais, e prefiro até hoje, me relacionar com quem está na área. Então, por exemplo, colocar esse cliente nas mídias, evitar mais pulverização ainda de mídia, né? Porque eu vou ter lá um pedacinho, mas e os outros? Né? Onde que tem a maior audiência? Será que é no meu programa? Então, é uma reflexão que eu deixo no ar. Mas, fundamentalmente, relacionamento. Esse é o ponto principal. Então, o assessor ele tem que se relacionar com quem está na imprensa. E na imprensa aí se inclui, então, os portais, os blogs, aí sim. Ficou muito mais complicado. Porém, é obrigatório que isso ocorra e que é por aí que as coisas vão acontecendo. E, claro, mantendo aí sim na internet os seus canais de forma arejada, de forma bem feita. E eu diria assim, cada um tem o seu estilo. Então, por exemplo, se tem um que é mais moderninho e tal, e acha que vale a pena partir para uma trendezinha e tudo, ele faz. Tudo bem, talvez o público dele vai gostar e eles têm condições de medir, né, pelas métricas e tudo mais, se aquilo lá está indo bem ou não. E pesquisas também, porque depois você vai ver como está a popularidade, como está a avaliação daquele político, né? Então não é nada assim, eu acho. Tudo hoje também é muito científico. Verdade, tá? verdade. Então... Eu tenho a impressão de que os influencers, que muitas vezes são contratados para dar a notícia desta prefeitura, daquela prefeitura, daquele candidato ou daquele deputado, vereador, senador, não importa o que, eles pecam muito em esquecendo-se de que a maior parte de quem está lhe assistindo são justamente aqueles que gostam também de lacrar. Pode-se pegar uma dancinha aqui e usar como um meme lá na frente que vai prejudicar aquele candidato. Ou que vai prejudicar aquela pessoa. Aquele político, né? Aquele prefeito. Porque hoje é muito fácil você ser cancelado. Hoje uma palavrinha fora do contexto, você é absolutamente cancelado. Gente, eu vi esse final de semana todos pulverizando em ataques
Um dos grandes nomes da Igreja Católica, que é o Frei Gilson, ele fez um comentário sobre a mulher, pegando uma passagem bíblica e falando que toda mulher tem que ser auxiliar. O cara foi detonado de uma forma absurda, porque é bíblico. Deus disse que ele fez a mulher como auxiliar do homem. Auxiliar não significa capacho. Auxiliar é a pessoa que está do seu lado, nem atrás, é a pessoa que está do seu lado. Auxiliar é parceiro, parceria. Mas houve um cancelamento, que aí a direita toda partiu para cima da esquerda e ficou aquela confusão, porque ele deve ter dado uma preferência por aquele político, aí aqueles que são contrários resolveram partir para cima de que ele fez um agafe muito grande. Gente, hoje você tem que tomar cuidado com o que você lê da Bíblia. Tem alguns textos bíblicos que você ler hoje para uma pessoa, ela vai te processar porque ela vai se sentir, não, está errado o que você está falando. Tem muito mimimi. E tem muito político que está entrando nessa vibe e se esquecendo de que o que é feito hoje, amanhã, é redobrado a cobrança. Edson, vou aproveitar para falar um pouquinho da Bíblia. Eu sou um cara que acredita em Deus profundamente. Amém. Acho que tudo depende dele. E o poder é dele. Então, eu sou muito grato a ele, porque eu sinto a mão dele na minha vida, desde a minha formação, desde a minha família maravilhosa que eu tive. Tudo que aconteceu na minha vida foi assim, eu acredito que dirigido, porque é bom demais, né? Então eu sou grato a Deus por tudo e a Bíblia, então, vamos lá. A Bíblia nós temos ali o Novo Testamento, o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. E a Bíblia toda ela se direciona para uma pessoa chamada Jesus Cristo. E aí ele disse, né, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu amigo, parece fácil, né? Então faz. Orai por aqueles que vos perseguem. Alguém talvez já tenha tentado fazer isso, não é fácil, né? Então, enfim, tudo está relacionado nisso. Então, gente, quando você pega alguma coisa na Bíblia, a própria Constituição, né, da família, tudo que está colocado tão bem lá, se você conseguir viver uma vida harmoniosa com a sua mulher, ou a mulher com o seu marido, né, tudo vai funcionar perfeitamente. Sim. E ontem, no sábado, eu participei de vários eventos de mulheres. Eu gostei muito, quando muitas se manifestaram, inclusive em alguns eventos a vereadora Majô estava presente, ela falou que a mulher não deveria buscar igualdade, deveria buscar equidade. Perfeito, porque os dois juntos fazem maravilhas, né? É muito melhor você ter esse entendimento e tudo mais. E eu diria assim, se a gente for por esse mandamento aí, o que foi que Deus mandou eu fazer com a minha mulher? Sim. Amá-la, não é verdade? E aí o amor já resolveu tudo, meu irmão, não precisa mais discutir nada, porque o amor, o que é que tem mais do que isso? Então, é muito simples. Sabe as palavras, e que todos pensem assim, porque o dia que todos assim o fizerem, o mundo vai ser um lugar muito melhor. Quando houver o respeito, quando houver a paixão pelo que se faz, porque você demonstrou já apaixonado pelo seu trabalho. A hora urge, infelizmente. Eu gostaria muito, Diniz, que você, como consultor, como um jornalista profissional da área política, deixasse aqui uma recomendação ou um conselho às pessoas que estão dentro da área e, quer queira, quer não, muitos não querem, mas outros sim, a comunicação, o jornalismo mudou e muda a forma de pensar de muitas pessoas. Às vezes você tem uma determinada ideia, você lê uma crônica ou você lê um texto, jornalístico e você, puxa vida, toda a razão aqui está, e você muda todo o teu conceito sobre aquele candidato, sobre aquela pessoa, sobre aquele fato, sobre aquela notícia. Então está em nossas mãos, está nas mãos dos bons jornalistas, daqueles que ouvem a fonte, daqueles que ouvem o acusado, ouvem o acusador, para que tudo seja colocado na mão das pessoas da melhor forma possível. Um conselho para essa moçada que continua apaixonada pelo rádio, pelas informações, pelo jornalismo, pela política, porque sem política não fazemos nada. Nós não fazemos, não. Tem gente que diz que não gosta de política, mas
ele precisa participar de política. Por exemplo, quando tem você, assim como eu, deve achar que tem algumas coisas que podem ser mudadas para melhor nesse país, sim, né? Imagina. Mas se eu não atuar politicamente, como que eu vou mudar? Não há outro caminho a não ser a política para se fazer transformações, né? Mas eu diria assim, o grande conselho é: seja você mesmo, assuma os seus erros e fale a verdade. Isso eu acho que é fundamental para um político. Não adianta, quando o político comete um erro, que ele não assuma esse erro e não se comunique, e aí vale para o assessor, diga para o seu assessorado que ele tem que falar a verdade. Porque no momento que a pessoa percebe que ele mentiu, que ele está querendo sair pelo lado ali para não encarar o problema, você pode ter certeza que muita gente vai cancelar aquele cara, não vai dar certo. E hoje está tão fácil, né? Porque um político, por exemplo, ele fala X, eu faço isso. A pessoa dá um tio Google, pronto, ela tem na mão a verdade do que ele falar. Esse fim de semana, o senador Sérgio Moro deu uma entrevista para a Veja, online, inclusive. Olha você a que ponto nós chegamos, né? Pois Lembra que a gente ia pegar a Veja na banca? Ia lá do lado. Assinava a Veja. Bem, ele deu essa entrevista onde ele fala que não há provas de que o 8 de janeiro foi premeditadamente um ato golpista. Bem, lá no Instagram dele, só gente falando, poxa, foi a melhor explicação que eu já vi sobre isso. Mas lá na Veja, o pessoal fala assim, pois é, mas se fizer um PowerPoint, já vai valer, já vai ter a prova, né? Então você vê como é que tudo é muito complexo, muito complicado, e como as pessoas estão atentas, né? Aos lados, claro. Aliás, hoje é dia do conservador, viu? Dia do conservador. Que nós estamos nessa onda toda aí. Aqui em Maringá agora temos uma onda conservadora na Câmara, né? Uma vereadora conservadora, verdade. Não uma onda, né? Uma vereadora conservadora. Então, tipo assim, tudo que a gente fala é aquilo que você falou. Aí o cara pega e entra lá. Vamos ver, Sérgio Moro, quem é? O que ele fez? E aí, com certeza, ele vai ser julgado diante daquilo. Evidente que eu não estou aqui dizendo que ele está errado Sim. naquilo que ele fez lá atrás. No entanto, há uma dúvida com relação às provas da condenação do Lula, apesar de que também temos depoimentos, temos dinheiro devolvido. Dinheiro devolvido, tivemos gente presa, inclusive durante muitos anos por causa disso. Então é uma confusão muito grande, que foi feita também depois, e ele fala sobre isso, depois que anularam, né? Porque disse que não foi julgado na instância correta, enfim, foi anulado e até ele pede nessa entrevista da Veja que o Bolsonaro tenha o julgamento pelo menos justo, e que se não for justo, pelo menos que ele pareça justo. Então ele sugere que o Supremo coloque esse processo do Bolsonaro na primeira instância, para que ele possa se defender em todas as instâncias por colegiados não composto por pessoas que já disseram que ele é um bandido. Meu pai amado. Para encerrarmos mesmo, Diniz Neto, me fale uma coisa. A política em Maringá. Nós vínhamos numa embalada, 8 anos com o Ulisses Maia, agora reassume a prefeitura após 2 mandatos no passado, o Silvio Barros. E você acompanha desde 1981 a política maringaense. Por favor, um resumo da nossa política local. A primeira campanha política que eu participei em Maringá foi em 1982 e participei da eleição de um jovem vereador, o Lindolfo Júnior. Lembro-me. Foi o mais votado do partido dele e tudo mais. Depois, em 86, participei também da campanha dele para deputado estadual. E depois, em 90, participei da campanha dele para governador. Aí é uma história longa e muita gente acha que ele foi um besta, um bobo, que não deveria ter sido e tal. Só que tem uma história no bastidor, eu tenho que fazer um livro sobre isso, porque ele tinha o apoio do Dr. Francisco e supostamente o Dr. Francisco havia conseguido o apoio do Zé do Chapéu, o Zé Eduardo, da Rede Paranaense de televisão, era a Gazeta do Povo. Para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando, se a gente estivesse aqui agora no estúdio e ele estivesse aqui, a gente dissesse assim, gente, vamos fazer uma reportagem para colocar lá então na TV Cultura, ou mesmo em rede,
estadual. Daqui a um pouco chegava a equipe de TV aqui, era só pedir. Então, são coisas que as pessoas não sabem. De fato, se o Zé Eduardo tivesse colocado o PTB junto com o PL e ele fosse candidato ao Senado e o Lindolfo candidato ao governo, seria outra história. Participei também daquele famoso debate em que o Requião destruiu completamente o José Richa, lá nos estúdios do Canal 12. Enfim, é história demais, né? Mas vamos voltar um dia só para isso. Não, é muito... Agora o livro seria interessante. eu tenho que escrever porque as pessoas não sabem de muita coisa. Seria interessante. Agora, sobre a política de Maringá. Eu gosto da política de Maringá. Eu acho que nós temos excelentes pessoas aqui, temos líderes aqui. Vejo que cada prefeito, da sua forma, tem procurado colocar o seu estilo e aquilo que ele acredita, né, ele tenta realizar. E é por isso que Maringá é como ela é. Agora, e a outra coisa importante também é que Maringá tem o setor público bem organizado, sim, uma política que eu acho que caminhou, inclusive até o Ulisses Maia tem uma forte importância nesse fato, caminhou para uma conciliação. Então você vê que durante esse período não houve esses enfrentamentos, diminuiu muito. Brigas que não levam a nada. Ele procurou trabalhar com todas as forças políticas da cidade, isso foi um passo à frente, tanto que você vê que tivemos uma transição agora. É claro que sempre tem ali, principalmente quem fica à volta, não é uma coisa do Ulisses, uma coisa do Silvio, né? Mas quem fica à volta fica querendo futricar. Muitos assessores. E querendo criar, assim, comparações e coisas do gênero, desnecessárias, porque cada um tem o seu estilo, mas eu vejo nesse momento aqui em Maringá, o Ulisses promoveu uma mudança no jeito de administrar e de equipe também. O que ele levou de jovem para lá, né, que começou pela primeira vez, foi secretário pela primeira vez, isso tudo, e essa conciliação política, eu acredito que tudo isso marcou profundamente a história de Maringá e ajuda o Silvio agora a voltar e fazer um trabalho de acordo com aquilo que ele acredita. Será uma administração diferente dentro daquilo que ele acredita que, em alguns aspectos, é diferente daquilo que o Ulisses acreditava e fazia. Vejo uma diferença muito grande também nas características de cada político, né? Se a gente ficar entre os dois aí, o Ulisses é um cara popular, é um cara, ontem mesmo vi no Instagram dele, teve na feira, vai todos os fins de semana, ou todos os dias, eu não sei, mas ele anda junto das pessoas, vai nos bairros, é um político assim que vive muito próximo da população. E deve ser nomeado secretário do governo do estado em breve, nos próximos dias. Aí né? nós vamos aguardar a reforma e vamos ver, né, o que vai acontecer, mas o governador já disse que quer contar com ele. E o Silvio já é uma pessoa assim mais sonhadora, visionário e também um pouco mais afastado, né, da população como um todo. Em contrapartida, tem um bom relacionamento com a sociedade organizada. Então, até para colocar, Maringá tem um poder público extremamente organizado e bom, eu acho que referência no país, mas tem a melhor sociedade organizada do país. Então, essa sociedade organizada tem sido o fator de diferença, esse trabalho conjunto da sociedade organizada com os poderes públicos é que tem feito Maringá ser a melhor cidade do Brasil, sim, não tenho dúvida nenhuma. Diniz Neto, muito obrigado pela sua presença e, como sempre, um bate-papo que acaba se transformando numa aula de boa fala e de bons momentos da cidade de Maringá. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, espero vocês, já aproveito aqui, peço licença, vou lá no portal hojemaringá.com.br. Será uma satisfação recebê-los lá. Muito obrigado, Diniz Neto, aqui na Entrevista da Manhã.